O dia 7 de abril é marcado pelas manifestações do Dia Mundial da Saúde. O Partido Comunista Brasileiro reafirma a necessária luta em defesa de um sistema de saúde 100% público, estatal e de qualidade, que esteja sob domínio e a serviço da classe trabalhadora. Em uma conjuntura de crise econômica, política, social e sanitária, a classe trabalhadora dos países periféricos ou dependentes, como o Brasil, vivenciou com grande sofrimento e dificuldades o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Não por conta do vírus, mas principalmente devido ao parasitismo da classe dominante, que segue acumulando riqueza às custas do sangue e do suor da nossa classe. No Brasil, hoje, existem mais de 100 milhões de pessoas que não sabem se terão ou não o que comer. Há um aumento da mortalidade infantil, particularmente indígena, um aumento da degradação e devastação ambiental em nome do agronegócio, liberação de agrotóxicos para o envenenamento dos rios, dos solos, e catástrofes que não são explicadas por fenômenos da natureza, mas sim pela voracidade do modo de produção capitalista, que coloca os lucros acima da vida. Ao afirmarmos que saúde não é somente o acesso a equipamentos de saúde como hospital, unidade básica de saúde, serviços de reabilitação, urgência e emergência, entre outros, adotamos como comunistas a análise de que são determinações econômicas e sociais que constituem o processo de saúde e doença. Em um país, na periferia do capitalismo, vivendo os efeitos de uma política econômica de aprofundamento liberal, com graves consequências das contrarreformas trabalhistas e da Previdência, com a retirada de mais de 25 bilhões de reais do SUS por conta da Emenda Constitucional 95, com alto índice de desemprego e informalidade, um aumento de pessoas vivendo em precárias condições de vida, com ainda parte da população trabalhadora brasileira sem saneamento básico e com o sistema de saúde com grande dependência externa em relação à produção de equipamentos, insumos e medicamentos em saúde, houve a identificação de mais de 600 mil mortos por Covid-19. E a tragédia só não foi maior porque contamos com o SUS, uma conquista popular que foi construída a partir das reivindicações de movimentos sociais, comunitários, estudantis, acadêmicos e forças políticas de esquerda, como o PCB, nas décadas de 70 e 80. Esse sistema não foi conquistado sem contradições. Ele foi determinado pela correlação de forças dessas décadas. O SUS nasce vinculado à iniciativa privada e o seu sucateamento e utilização pela burguesia para a passagem de recursos públicos à iniciativa privada e expansão do mercado não são processos novos. A formação econômica social brasileira é determinada por interesses de classe e é marcada por uma classe dominante associada aos interesses internacionais monopolistas. E num contexto de criação do SUS, há uma polarização dos países imperialistas com a União Soviética. Então, partir de uma leitura da totalidade dos processos sociais e históricas é reafirmar que em momentos de crise como o atual se ampliam algumas das contratendências do capital para tentar assegurar a retomada dos lucros, o que se traduz no aumento da exploração da força de trabalho, na expansão do capital para setores que antes ele não era tão presente, como, por exemplo, na atenção primária à saúde. Um exemplo seria o que a gente está vivendo agora com a criação no governo Bolsonaro da Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, que amplia a focalização da política pública e a privatização do SUS. É importante a gente resgatar a história que pouco se fala do sistema criado em 1918 pela Revolução Russa, em que havia uma defesa da saúde universal. A partir do processo revolucionário, se assumiu uma tarefa de organização do sistema até 1930. Um pouco antes, se ampliou a expectativa de vida na União Soviética, e é muito importante também que, na época da Revolução, se adotou o controle sanitário de doenças infecciosas, a uniformização de métodos de tratamento, priorização de mulheres e crianças, cuidado a doenças crônicas, implantação de práticas de promoção da saúde, além da formação de recursos humanos. Também na Revolução Russa, ao se pensar no sistema de saúde, se valorizava o desenvolvimento de pesquisas científicas e a solidariedade com outras repúblicas. A organização se dava em torno dos soviets, com participação da classe nas decisões e efetivação desse serviço. É muito importante resgatar essa memória do sistema de saúde russo universal. Por aqui, apesar de contarmos com um sistema de saúde que inclui a política de hemoderivados, transplantes, tratamento de câncer, o programa de imunizações, distribuição de medicamento para HIV, AIDS, tuberculose e ter a universalidade como princípio, nós estamos muito aquém do necessário para a classe trabalhadora. Nós não temos uma indústria soberana desenvolvida. O Brasil importa quase que a totalidade de insumos farmacêuticos ativos. Temos uma burguesia subordinada a esse capital multinacional, uma capacidade de produção de equipamentos muito pequenas, uma dependência tecnológica
imensa e não há uma política de estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico. O setor saúde ele envolve, além da indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, de insumos, o complexo médico-industrial, que envolve interesses e pressões do complexo químico-industrial e da indústria de equipamentos. Estes interferem diretamente nas políticas públicas, incluindo as de saúde. E o setor saúde inclui parte considerável do PIB do mundo. É um dos maiores setores econômicos e estratégicos do globo. O SUS, então, ele é voltado para viabilizar a acumulação de capital e conta com o Estado para isso. Ele vem se tornando cada vez mais funcional ao capital, seja através de subsídio ou através de passagem de recurso para a gestão dos serviços de saúde. O SUS emprega hoje mais de 3,5 milhões de pessoas e há uma grande expansão da terceirização, com vínculos empregatícios cada vez mais precários, salários baixos e em torno de 60% a 70% dessa força de trabalho é composta por mulheres. Desde a sua criação em 88, do Sistema Único de Saúde, nós sabemos que há uma série de contradições que o sustentam e que precisam ser não só denunciadas, mas combativas. Uma atuação classista que apresente a incompatibilidade de um sistema de proteção social amplo e universal com o avanço de políticas liberais ou neoliberais. Mesmo reconhecendo os avanços do SUS à população, é muito importante afirmarmos, enquanto comunistas, que há limites à expansão da sua universalidade a partir dos interesses que a classe dominante institui sobre esse sistema e que resultam em problemas como restrição do acesso à assistência, a medicamentos e a insumos, a dificuldade na realização de exames na rede pública, contribuindo assim para uma situação precária em que se encontram tanto os usuários do SUS quanto os trabalhadores do sistema. A orientação da política neoliberal, implementada a partir dos anos 90, não foi rompida por nenhum governo, apesar das diferenças pontuais na execução das políticas de saúde. Hoje, podemos caracterizar o SUS como um sistema historicamente subfinanciado, com uma ampla rede de atenção primária à saúde, limitada em suas possibilidades assistenciais, e uma rede de média e alta complexidade pública insuficiente, hegemonizada pelo setor privado, conveniado ao SUS, que drena ainda mais seus recursos pela venda de serviços. Além disso, enfrentamos um processo de desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, principalmente a partir de 2017, como já havia referenciado, a partir da Emenda Constitucional da Morte, a EC 95, que não somente congela os gastos, mas retira recursos das políticas de saúde. Apesar da intensificação e aprofundamento do desmonte do SUS perpetrados pelo atual governo, suas limitações não se encontram num plano conjuntural. Trata-se de uma questão estrutural, intimamente relacionada ao modelo de produção capitalista que nega os direitos e mercantiliza os aspectos da vida para a garantia dos lucros à classe dominante. O Estado, nesse modo de produção, com seu conteúdo de classe, garante a manutenção dos interesses privados. E a burguesia e suas frações lucram historicamente com o setor saúde, enquanto precariza os serviços públicos de saúde e a vida da nossa classe. Existe um processo gradual de privatização do Sistema Único de Saúde, seja através dos novos modelos de gestão, como as organizações sociais, as OCIPs e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, e através de arranjos institucionais, como parcerias público-privadas, em que o Estado transfere a função de execução das políticas de saúde e gestão dos serviços a entidades que se orientam pela lógica do setor privado, ficando assim em detrimento das necessidades da nossa classe e produzindo uma retirada de direitos dos trabalhadores do setor, reduzindo o cuidado em saúde a procedimentos focalizados e orientando o processo de trabalho por metas que não respondem às necessidades sociais e sanitárias da classe trabalhadora. O SUS tem cerca de 13,6 leitos de UTI disponíveis para cada 100 mil habitantes. No setor privado, esse número se eleva para 62,6. Há um aprofundamento, na atual conjuntura, da desigual capacidade instalada de leitos de UTI nas diferentes regiões do país, principalmente Norte e Nordeste. Existem diversos desmontes que estão sendo implementados por esse governo, como, por exemplo, a passagem de recursos públicos para as comunidades terapêuticas, que é um retrocesso se considerarmos a importância da luta antimanicomial. A gente tem também a criação de diversos instrumentos no próprio âmbito da atenção primária à saúde que ampliam a sua focalização. Então é necessário afirmar que o Sistema Único de Saúde, apesar de todo o seu desfinanciamento e a sua precariedade,
existem mais de 170 milhões de pessoas no Brasil que dependem desse sistema para qualquer atendimento, da atenção primária à alta complexidade. E os 47 milhões de brasileiros que têm planos de saúde privado também utilizam o Sistema Único de Saúde, como através das ações de vigilância sanitária, campanhas de vacinação, políticas, por exemplo, programas de transplantes e hemoderivados. No entanto, não é possível naturalizar que o SUS tenha em torno de 1,8 leitos por 10 mil habitantes e o setor privado possua 7,3. Nós, comunistas, não naturalizamos ou aceitamos que nossas vidas sejam mercadorias. A vida da classe trabalhadora não é mercadoria. Nós não naturalizamos a privatização e nem almejamos simplesmente a distribuição de quantidades de recursos para um pouco a população e mantendo intocáveis as propriedades privadas que tanto atravessam esse sistema. Nós lutamos por uma sociedade em que haja uma igualdade de fato social e econômica, que não haja classes sociais. Nós lutamos por um SUS público, estatal, em sua totalidade, universal e de qualidade, contribuindo com as bases de um projeto próprio da classe trabalhadora de sociedade que rompa com os ditames do capital. A nossa luta é em defesa do SUS e para além dele, para que a vida da população trabalhadora esteja acima dos interesses privados e dos lucros, pelo fim da privatização da saúde e pela estatização completa de todo o sistema de saúde, pelo direito universal à saúde para toda a população trabalhadora, por unidades de saúde que sejam organizadas a partir das necessidades da população trabalhadora que utiliza os serviços e não pelos interesses do mercado e da indústria químico-farmacêutica e também pela indústria de medicamentos. Pelo fortalecimento da participação popular, nós lutamos que a participação popular se intensifique na gestão e no funcionamento dos serviços de saúde através da criação de comitês populares auto-organizados, pela quebra das patentes das vacinas, por comida no prato e vacina no braço, pelo aumento dos investimentos públicos, derrubando o congelamento dos gastos públicos e pela revogação imediata da Emenda Constitucional 95, pela revogação das contrarreformas trabalhistas e da Previdência, pela valorização dos trabalhadores da saúde e pelo fim da precarização das relações de trabalho, por condições de trabalho dignas para profissionais de saúde da rede pública e privada, enquanto ela ainda existir, pelos reajustes e triênios dos servidores municipais e estaduais que têm sido atrasados em várias regiões do país. Fora Bolsonaro, Mourão, Guedes e todos os liberais que insistem em vender nossas vidas, precarizando e privatizando o Sistema Único de Saúde. Por uma sociedade de fato igualitária, em que não haja desigualdade de classe, opressões de gênero ou raça. Pelo socialismo e pelo poder popular. Nós, da Fração Nacional de Saúde, estaremos no dia 7 de abril construindo os atos a nível nacional em defesa do SUS e para além dele, pelo poder popular, rumo ao socialismo.